Então, meu nome é Dilson Cardoso, no momento eu sou professor titular, aposentado. Isso significa que para eu continuar desenvolvendo a atividade como eu estou fazendo, existe um programa na universidade que se chama de programa Professor Sênior, onde a gente apresenta um projeto para o departamento, das atividades que a gente vai fazer, e o departamento avalia, vê que vale a pena e me permite continuar usando o laboratório e a sala, né, aqui onde a gente está. Eu vim para o departamento em 1980. Eu vim da Alemanha, tinha acabado de fazer meu doutorado lá, e fui junto com o professor Freire, Gubulin e outros dois, os primeiros professores com doutorado aqui do departamento. Quando nós chegamos, havia cerca de 15 professores, os pioneiros, vamos chamar assim, né, todos muito jovens, recém-graduados, um pessoal com uma capacidade de trabalho enorme, porque tinham acabado de fazer os seus cursos de engenharia química ou algo similar, e eles estavam criando toda a infraestrutura do departamento. Eu me lembro bem do professor Nilton Lima Neto, o professor Oswaldo, conhecido como Barba, o professor Walter, são três pessoas que se destacaram bastante. E quando nós chegamos, esse conjunto de 5 professores com doutorado, eles disseram: bom, agora vocês que vão tocar o barco, porque nós sacrificamos um pouco a nossa carreira, né, de pós-graduação em função da dedicação ao departamento, e agora então nós entregamos o piano para vocês e nós vamos fazer a nossa pós-graduação. E assim que aconteceu, então eles começaram a fazer mestrado, né, nessa época aí, e nós, na medida do possível, continuamos a obra que já era magnífica. Uma coisa que se destacava bem no departamento nessa época já, estou falando aqui de 1980, era o início do laboratório didático para ensino na graduação. Isso era muito raro na época. Os departamentos assim, de engenharia química consolidados na época eram da Escola Politécnica em São Paulo e a Unicamp, e nós aqui, né? E também tinha o curso de engenharia química na Escola de Química lá do UFRJ. E o nosso departamento sempre se preocupou em tentar colocar para os alunos experiências que pudessem explicar claramente aquilo que é visto em sala de aula. E nós fomos um dos primeiros, né? Não fomos nós que começamos, quem começou isso aí foi exatamente esses jovens, né? E nós nos caracterizamos nessa época e até hoje por ter uma infraestrutura magnífica de ensino em laboratório dos fundamentos que a gente aprende na sala de aula. Com o tempo a gente ficou tão consolidado nesse assunto que começamos a fornecer esses equipamentos para outras universidades. Eu acho que tem mais de 20 universidades hoje com o curso de departamento de engenharia química que usam nossa infraestrutura, que a gente constrói e depois vende para eles lá, né? Quem cuida muito dessa parte é o professor Mansur. Logo a seguir, um desafio que o professor Newton, que era o chefe do departamento, nos colocou, foi criar a pós-graduação, que nós não tínhamos ainda, né? Então, em 82, quer dizer, com 2 anos a gente estando aqui no departamento, aí tinha que ser os professores com doutorado, né? Nós, então, nos dedicamos a criar o mestrado, e isso foi muito bem feito. A CAPES reconheceu o curso, nos deu bolsa. 3 anos depois, em 85, nós criamos o doutorado. Muito rápido, foi muito rápido mesmo essa evolução. Hoje, nosso curso de pós-graduação tem um conceito mais alto possível, né, que é o nível 7. É o máximo que a pós-graduação pode ter, e só tem 2 cursos de pós-graduação com nível 7 hoje, que é a COP no Rio de Janeiro e nós. Os outros colegas aí que já estavam consolidados hoje estão com uma avaliação de tipo 6, né? Bom, em termos de pessoal, nessa época aí que a gente começou, nós éramos em torno de 15, hoje nós somos 40 professores. Hoje, praticamente, para entrar no departamento como professor, os candidatos, nós temos concursos, né? Os candidatos têm que ter doutorado,
Lembramos então que naquela época todos que criaram o departamento eram recém-graduados, né? Novos jovens engenheiros. Com relação ao futuro, eu diria o seguinte, bom, só voltando um pouquinho atrás, em paralelo à criação da pós-graduação, então a pesquisa começou também a se desenvolver. Nós partimos praticamente do zero, não tinha nada. Na parte de ensino se tinha, os pioneiros tinham já construído um bom laboratório de ensino, mas na parte de pesquisa começou justamente com a pós-graduação. E isso que deu então um bom desenvolvimento e levou então o nosso curso a ter nível 7, como é hoje aí, né? Com relação ao futuro, eu diria o seguinte, as duas coisas que eu vejo importantes na engenharia química hoje é a descoberta de fontes alternativas de energia, né? O mundo cresce, não para de crescer, o nível de vida das pessoas também, todo mundo quer ter o seu carro, etc., né? E tudo isso consome energia. O petróleo está mais ou menos estagnado na questão de novas fontes, então tem que procurar outras fontes de energia, seja solar, renováveis, né? E nesse aspecto o nosso departamento está respondendo bem, eu creio. Nós temos aí o pessoal da Catarse, do qual eu participo também. A gente tem pesquisa com biodiesel, né? Então já é uma fonte renovável. Na parte de biotecnologia tem uma turma também muito forte, procurando aproveitar também os resíduos, né? Bagaço de cana, etc., para criar também combustíveis. E outro aspecto importante é o controle ambiental. Nós somos os principais poluidores, né? Junto com a população também que tem os seus automóveis, etc., mas a indústria química tem que tomar cuidado para não criar problemas ambientais. Então, existem várias atividades que podem ser feitas em pesquisa também, no sentido de diminuir a produção de CO2, etc. E também nesse sentido nós temos aqui vários professores que estão atuando nessa área também, né? Isso aí, rapidamente, a menos que vocês tenham alguma pergunta a mais, seria uma rápida pincelada que eu daria com relação ao departamento.